Você vai assistir um dos meus vídeos agora, eu tenho certeza que vai falar muito com você. Eu peço que você deixe o seu like nesse vídeo e se você puder compartilhar também com os seus amigos, você vai estar nos ajudando muito. Que Deus te abençoe com essa mensagem. Vamos lá então, pessoal. Hoje eu quero falar com você no seminário aqui sobre algo muito importante. Eu considero algo importante que eu vou falar com você aqui hoje no seminário. Eu tenho observado muitas pessoas falarem sobre sorte e azar. Isso é uma coisa que tem falado muito comigo esses últimos tempos. Que para mim não existe sorte, não existe azar. Para mim isso são justificativas. Não existe sorte, não existe azar. O que existe são decisões que nós tomamos na vida. É isso que existe. Então, às vezes, você olhar para uma pessoa e dizer que ela conseguiu passar naquele concurso público porque ela teve sorte, eu olharia para você e diria que não foi sorte. Eu diria que foi mérito. Porque provavelmente, quando todo mundo estava aí passeando, comendo um churrasco, aquela pessoa estava lá no escritório, em casa, estudando. Amém. A pessoa estava lá estudando, se dedicando, dando o melhor dela. Então, você falar para uma pessoa assim, dizer, não, isso aí foi sorte, você comprou esse carro aí porque você teve sorte. Não foi sorte, foi questões de decisões que eu tomei na vida, de escolher uma profissão, que às vezes me dá um salário, de voltar a estudar, mesmo às vezes com uma idade adiantada, que me deu a condição de chegar naquele carro. Claro, existe Deus que me abençoa, mas são decisões na vida. Ah, você teve azar de comprar essa casa. Não é azar, eu tomei a decisão errada. Só que nós às vezes somos um pouquinho orgulhosos, e não admitimos que não existe sorte, não existe azar. Existem decisões certas e decisões erradas. Ah, eu só tive azar na vida. Não é que eu só tive azar, é que eu acabei na vida fazendo escolhas erradas, que não foram as melhores escolhas. Amém? Aí, eu vou dar um exemplo meu. Há muitos anos atrás, quando terminei minha faculdade, fui lá fazer a prova da OAB. No ano que eu fiz, 300 mil pessoas fizeram, passou 10% só. De 300 mil passaram 10%. Aí você vai olhar para mim e vai dizer, o pastor teve sorte. Eu posso te falar que não foi sorte. Foram dias que eu chegava no escritório 8 da manhã e saía no outro dia, às 3 da madrugada. Mas eu fiquei fazendo o quê? Estudando. Então foi sorte? Não, é uma decisão que eu tomei. Eu deixei de estar com a minha esposa, deixei de passear com ela, para me dedicar para alguma coisa. Então, na vida não existe sorte ou azar, são as decisões que você tomou, que estão te levando para a situação que você está vivendo hoje. Foram escolhas, foram decisões, não existe sorte ou azar. Amém? Então, eu não posso ficar com essa, não, eu estou tendo azar no meu negócio. Não, talvez eu não estou tendo a estratégia certa para conseguir alcançar clientes, para conseguir prosperar, para conseguir melhorar as minhas vendas. Então, a vida é feita de escolhas e decisões, e não de sorte e azar. Para mim, sorte e azar não existe. O que existe são decisões. E é sobre isso que eu vou falar com você aqui, sobre decisões. Aqui o nosso slide começa com um homem olhando para dois caminhos que estão diante dele. E na vida não serão uma ou duas vezes, serão inúmeras vezes. Quase todos os dias você vai se encontrar entre duas alternativas, A e B. Sim ou não. Faço ou não faço. É esse ou é aquele. E daí eu preciso ter uma comunhão mais apurada com Deus e conhecer a Bíblia também, porque tem coisas que Deus não vai mais falar comigo, porque Ele já deixou escrito ali, na Bíblia Sagrada. Então eu preciso conhecer a Escritura e saber o que ela diz, para que eu tome as decisões certas. Então na vida, nós vamos tomar decisões, iremos fazer escolhas. Eu tenho que parar de dizer, eu tive sorte. Não é sorte, eu me esforcei, eu consegui. Ah, eu tive azar. Não, eu tomei a decisão errada. Ah, pastor, eu já tive inúmeros negócios, mas eu dei o azar de acabar tendo o sócio errado. Então, mas quem é que escolheu o sócio? Não fui eu? Então, eu tenho que parar de dizer que eu tive um azar. Eu tenho que dizer que eu fiz a escolha. É que é mais fácil jogar a culpa na sorte e no azar do que admitir que erramos. Amém? É mais fácil dizer que foi sorte ou azar do que admitir. Eu deveria ter estudado mais, eu deveria ter feito uma escolha melhor. Eu escolhi o sócio errado. É que dizer que eu errei, para muitas pessoas é difícil. Então é mais fácil dizer, eu tive azar. Amém? É mais fácil dizer, botar a culpa em algo que não existe, no azar, ou botar a culpa em Deus. Não,
Vamos seguir aqui o slide então. Todo mundo enxerga bem aqui? Então vai lá com o pastor. Vamos lá. Você já observou como as decisões que nós tomamos ao longo da nossa caminhada afetaram a nossa história até aqui? Você já percebeu isso? Que como as decisões e as escolhas que você fez ao longo da sua vida afetaram tudo que você vive até hoje. Na verdade, não existe sorte ou azar. Estou falando isso desde o início. O que existe são decisões. São escolhas que nós tomamos. E se você parar para analisar, a decisão que você tomou na vida fez com que você estivesse vivendo o que você está passando agora. Se eu tomei decisões certas, pode ser que nesse momento eu estou passando por uma situação financeira boa. Agora, se eu tomei as decisões erradas, pode ter ocorrido, que eu não esteja com uma situação financeira tão favorável assim. Eu vou dar um exemplo. Eu tive o azar de emprestar o meu nome para minha família e eles torrarem e não pagarem as contas. Vou te fazer uma pergunta, foi azar ou foi uma escolha que eu fiz? O que foi? Uma escolha. Fui eu que emprestei o nome, não tem nada a ver com sorte ou azar. Fui eu que tomei uma decisão de emprestar o meu e uma decisão errada. Por isso que eu estou com o nome sujo, endividado, devendo, porque não é azar ou sorte, é uma escolha que eu tomei. Aí a pessoa diz, eu tive a sorte de não emprestar o meu nome. Não é tive a sorte, eu tomei uma decisão. E graças a Deus, uma decisão certa de não emprestar o meu nome, e daí eu não estou devendo para ninguém. Então nós temos que parar com essa coisa de sorte ou azar. Começar a saber que na vida não existe sorte ou azar. O que existe são decisões. E aí eu tenho que começar a ponderar. Quais são as decisões que eu tenho tomado na minha vida? Você é o senhor das suas escolhas. Só que você é escravo das suas decisões. Se eu tomar as decisões erradas na minha vida, eu vou acabar arcando com a consequência daquela decisão. Então a vida, ela é feita das nossas decisões e não de sorte ou azar. Para mim isso não existe. Então a gente tem que começar a observar. Você já percebeu como as nossas decisões, elas afetaram a nossa vida ao longo da nossa caminhada? Se você ainda não parou para analisar como as suas decisões determinam o curso da sua vida, agora é o momento de parar, para que você não cometa os mesmos erros. É a mesma coisa, vamos dar um exemplo que você está buscando mais a Deus, nesses últimos tempos. Quem é que orou os 52 dias? Agora, foi sorte você orar os 52 dias? Foi uma decisão que você tomou. Quem é que esse mês está lendo os provérbios comigo? Foi sorte você ter escolhido ler os provérbios? Não, foi uma decisão, que vai ajudar a sua vida, que vai melhorar o meu futuro. São decisões que eu tomo. Então vamos seguindo aqui com o pastor. As decisões nada mais são do que escolhas que nós fazemos ao longo do caminho, diante de situações que surgem aonde? No meu dia a dia. E todo dia a dia eu tenho que tomar uma decisão. Quem é que levantou hoje e tomou café? Você não fez uma escolha? Não, eu tive sorte de tomar café hoje. Eu tive sorte de tomar café? Não, eu fiz uma escolha. Que sorte que hoje tinha pão. Não foi sorte. Ontem você comprou. É por isso que o pão está ali. Ele não apareceu da sorte. Ele não apareceu do nada. Eu tive sorte que eu acordei e hoje tinha pão. Não é sorte. É porque ontem você comprou. Se você não tivesse comprado ontem, hoje, não teria. Então você tomou uma decisão. E eu tenho que começar a pensar nisso, pessoal. Como nós tomamos decisões no dia a dia. Então, decisões são escolhas. Agora, não podemos nos esquecer de que toda decisão tem uma consequência. Toda decisão tem uma consequência. Pastor, mas eu ganho pouco, eu estou indignado e não sei o quê. Que azar. Fui eu que escolhi essa profissão. E escolhendo toda profissão, tem o seu ponto bom e tem o seu ponto ruim. Não é azar ou sorte. E eu escolhi. Não estou satisfeito, o que eu vou fazer? Recomeçar. E nunca é tarde para a gente fazer o quê? Recomeçar. Então eu vou recomeçar, vou tentar outra coisa, ou enquanto eu estou nesse trabalho, eu vou estudando para uma outra área, que vai ser mais rentável e prazerosa para mim. Então toda decisão tem uma consequência. Eu tive o azar de contratar aquele funcionário. Como assim azar? Quem é que contratou ele? Foi você analisou o currículo, você fez a entrevista com a pessoa, e eu decidi contratar aquela pessoa. Vamos lá, segue em frente. Vamos falar sobre um homem chamado Esaú. Alguém já ouviu falar do Esaú? Lembra dele, sim ou não? O Esaú era o irmão de quem? Do Jacó. O pai deles era o Isaac.
Então hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre o Esaú. Nós lemos a Bíblia e nunca paramos para analisar a vida deste homem. A gente fala do Jacó, falamos do Isaac, falamos do Abraão, que seria o vô, falamos de todos, mas a gente não para analisar o Esaú. E eu quero te mostrar como o Esaú tomou uma decisão que mudou o curso da história dele, que mudou completamente a vida dele, por causa de uma decisão tomada. Então eu tenho que pensar nisso, que decisões às vezes não se tomam tão rapidamente. Tem decisões que a gente precisa de um tempo para orar, para pensar, para analisar. Então o Esaú, eu coloquei aqui uma característica, ele era aquele que não pensava nas consequências. Tem pessoas que são assim, ela sai comprando, sai decidindo, sai fazendo, acontece, não sei o quê. Aí quando ela para, estou endividado. As pessoas que não pensam, elas são muito rápidas, querem tomar decisões, fazer acontecer. Calma, tem decisões na vida que eu tenho que pensar, tenho que esperar a poeira baixar, esperar a paixão sair um pouquinho, porque às vezes a gente está apaixonado por um celular novo, por um carro, por uma casa, por uma roupa nova, por uma promoção que eu vi na vitrine, e apaixonado, compramos, fazemos, sem perceber defeitos. Alguém me convidou para um grande negócio, para uma parceria do meu escritório com outro, isso, aquilo, que beleza, glória a Deus, é uma porta, foi Deus, não sai dizendo que foi Deus. Nunca sai dizendo que algo é de Deus, sem Deus ter falado que é dele. Então, às vezes, a gente toma decisões rápidas. E o Esaú era uma pessoa assim, ele não pensava no que, pessoal? Nas consequências. E eu tenho que começar a pensar no que essa decisão vai trazer para a minha vida. A decisão de Esaú de vender a sua primogenitura mudou drasticamente a vida dele. Pessoal, naquela época, era permitido você vender o direito de primogenitura. Eu vou explicar rapidamente para você como é que funciona o direito de primogenitura. O primogênito é o primeiro filho, ou seja, o mais velho. Qual era o direito que ele tinha? O direito que ele tinha era de ficar com a metade de todos os bens ou patrimônio do pai dele. A metade era dele. E ele tomava o lugar do pai dele como cabeça da casa. Toda a casa tinha que respeitar o cabeça. É como se fosse a principal pessoa do lar. Precisava pedir a bênção. Quem é que lembra da época que tinha que pedir a bênção? Você lembra dessa época aí? Quem é que tinha que pedir a bênção aí? Lembra? Então, o primogênito, ele virava o novo chefe do lar, ele substituía o pai dele. Todo mundo precisava da bênção dele, ele recebia metade do patrimônio, ou seja, ele ficava o mais rico. O resto do dinheiro era dividido entre os outros irmãos e a família. Então ele agora liderava aquela família. Ele tomava as decisões e a família tinha que obedecer e submeter. Mesmo que eles tivessem uma casa e filhos. Ele era o primogênito, a pessoa mais importante. E ele tomou uma decisão. Qual foi a decisão dele? De vender o direito dele de primogenitura. Então, ou seja, ele vendeu a herança maior para o irmão dele e pegou a parte menor. Ele tomou uma decisão. Quem é que gosta de perder dinheiro aí? Tem alguém que gosta de perder dinheiro? Ninguém gosta. E ele era o escolhido. Como assim, pastor, ele era o escolhido? Porque quando você fala hoje em dia, você diz Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de quem? Pois é, mas era para ser Esaú, porque ele nasceu primeiro. Ele levaria o nome da família. Então hoje nós falaríamos Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Esaú. Olha o que ele fez. Ele tirou o nome dele da história. Ele era o primogênito, ele levava o nome da família adiante. Ele era para ser, mas ele tomou uma decisão na vida dele, de vender para o irmão. Então hoje nós falamos Deus de Abraão, de Isaac e de quem? Isso nunca mais vai mudar, porque existem decisões na vida que nós nunca mais conseguimos reverter aquilo que fizemos. Então decisões são importantes. Amém. Eu tenho que pensar muito bem nas decisões que eu tomo. Ele era o escolhido, porém a sua decisão mostrou o que havia dentro do coração dele. As nossas escolhas, elas mostram muito do nosso caráter. As decisões, as escolhas que eu faço, elas mostram muito do que eu sou, do que eu penso, do que existe dentro de mim. As minhas escolhas mostram a minha característica, o meu caráter. Acho que deve ter acabado a bateria. Mostra o meu caráter, a minha característica. As minhas decisões mostram o que eu sou. E as escolhas que fizemos, nada mais são do que você está colocando para fora aquilo que você é, a maneira como você pensa. As pessoas que nós escolhemos também para andar ao nosso redor, normalmente são parecidas conosco. É ou não é?
A pessoa que gosta de fofoca, ela vai andar com quem? Com quem que ela vai andar? Com um fofoqueiro, com aquele que está sempre querendo falar uma novidade, falar da vida dos outros, falar sobre isso, sobre aquilo. A pessoa que gosta de praticar esporte, normalmente com quem que ela vai começar a andar? Com quem gosta de um esporte, que vai convidar ela para cá, para lá. É assim ou não é? É. Então nós normalmente andamos com pessoas parecidas. Você gosta de tomar chimarrão, normalmente você vai fazer amizade com um vizinho que gosta do quê? De manhã cedo, você, ô vizinho, vamos tomar um chimarrão, porque ele gosta de tomar um chimarrão. Aí você vai lá, tem uma companhia, tem uma pessoa junto com você, para estar junto contigo ali. Agora segue comigo, vamos lá, aqui está o versículo de Gênesis, o texto, Gênesis capítulo 25, do versículo 29 até o versículo 34, eu vou ler para você. Certo, aqui eu botei até uma figurinha, está aqui, ó o Esaú lá, louco de fome, e o Jacó, pastor, ele era esperto, ele sabia aproveitar oportunidades, era isso que ele era. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou como, pessoal? Faminto, voltando do campo, e pediu-lhe, dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto, por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó, venda-me primeiro o seu direito de filho. Então ele está dizendo, me venda. Bom, eu posso vender pelo que eu quiser. Ele não disse me dê, ele disse me venda, eu vou te comprar. Venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú, estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Ou seja, ele pensou, só quando meu pai morrer, falta muito tempo, então para mim não vai mudar nada. A pessoa que não pensa no futuro. Aí, de que me vale esse dinheiro? Jacó, porém, insistiu, jure primeiro. Então ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó, na época era permitido. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas, ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho, e ele tirou o nome dele da história. Hoje nós dizemos Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de... Olha para mim, você já tomou uma decisão na sua vida, da qual você se arrependeu e você diz, pastor, se eu pudesse voltar no tempo, eu tomaria outra decisão, faria diferente. Quem é que já tomou uma decisão errada? Você já se arrependeu de alguma escolha que você fez? Eu aposto que ele também. Nós vamos observar o texto. Percebemos que o cansaço, a fome, a pressão das circunstâncias levaram Esaú a tomar uma decisão impensada, que mais tarde lhe trouxe graves consequências. Muitas vezes o prazer imediato nos impede de visualizar o futuro. Aí diz Provérbios 16, 25, há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Ou seja, nunca tome decisões no calor das circunstâncias. Apaixonado por alguma coisa, dando ouvidos demais para os outros, pare, pense, analise, toda decisão tem uma consequência. Não tome uma decisão afobado. Você tem que estar bem consciente do que você está fazendo, para não fazer a escolha errada. Então vamos lá, segue em frente. Aí diz o Hebreus 12, agora vamos estudar um pouquinho o Hebreus. Não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição ele vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando ele quis herdar a bênção, ele foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Vamos lá. Vamos estudar o Hebreus. Não haja entre vós. Não podemos ser como Esaú. Pessoas que agem pelo impulso, sem pensar nas consequências que aquela decisão nos trará a longo prazo. Isaías 28 diz, portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Lê o final do versículo, consegue ler com o pastor? O que diz aqui? Aquele que crer, não se apresse. Então diga com o pastor, diga eu não posso ter pressa. Você vai tomar uma decisão, nunca tome uma decisão com o que, pessoal? Com pressa. Pare, analise, pense, quer me vender essa empresa? Eu vou analisar, por que quer me vender uma empresa? Quem é que tem uma empresa que quer vender? Qual é a circunstância? Quanto é que isso aqui fatura? Não, compra, dá muito dinheiro e você compra, depois está quebrado o negócio e para levantar vai muito dinheiro. Você tem que vender o carro, tem que vender isso, tem que vender aquilo, quebra a cara. Não faça nada com pressa. Irmão, ninguém fica rico da noite para o dia. É difícil alguém chegar para você e dizer, eu ganhei na loteria, vamos dividir o prêmio? Não cai nessa que ninguém faz isso. E olha, vou te dizer, eu pensei que ninguém caía, e já vi gente cair nessa daí.
Uma vez entrou uma senhora desesperada na igreja chorando. O que houve, minha senhora? Caí no conto do bilhete da loteria. Não é brincadeira. Ela pegou todo o dinheiro que a filha dela poupou durante a faculdade e deu para a pessoa. Não é brincadeira. Vamos lá. Então, não tome decisões com pressa. Esse foi o erro do Esaú. Quando quis herdar a bênção, ele foi rejeitado. Presta atenção. Existem oportunidades que são únicas na nossa vida e que, dependendo da decisão que tomamos, podemos colocar tudo a perder. Além do que, tem decisões que não tem mais como voltar atrás. Eu vou ter que agora suportar, continuar firme, porque eu fiz a escolha errada. Ele não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Lágrimas simboliza arrependimento da atitude ou decisão que tomou. É quase impossível se alterar algo que já foi feito. Esaú não pôde voltar atrás no mau negócio que havia feito. Temos que tomar cuidado quando decidimos fazer algum negócio. Ao escolhermos um emprego, ao comprarmos alguma coisa, sempre quando tivermos que tomar uma decisão. Vou te falar, a primeira decisão mais importante da sua vida é aceitar Jesus. Você aceitou Jesus, é a decisão mais importante. Pastor, qual é a segunda? Para mim, a segunda decisão mais importante de toda a vida de qualquer ser humano é com quem você vai casar. Essa é a segunda decisão mais importante da sua vida. Quando você escolhe uma pessoa para casar. Porque para Deus o casamento é para sempre. A única coisa que pode dissolver é o adultério. Então, quando você escolhe casar com uma mala sem alça, cheia de pedra, amém, com rodinha, ensaboada, e você tem que subir uma ladeira com ela, aí a coisa não é fácil, amém. Aí eu vou ter que carregar para o resto e orar, e orar, e orar. Então pensa, terceira decisão mais importante que eu escolho para a minha vida, a minha profissão. Porque praticamente as pessoas que escolhem uma profissão, que fazem um curso universitário, praticamente elas vão com aquilo ali para o resto da vida. São decisões importantes que tomamos na vida. Então, você tem que tomar cuidado com essas decisões, não, porque ele tentou se arrepender e não pôde. Pô, vendi a minha casa. Puxa, vendi por uma mixaria, agora com esse dinheiro eu não compro outra. Pô, quero voltar atrás, a pessoa vai aceitar? Muitas vezes não. Então tem que pensar muito bem, tá? Quantos com lágrimas tentaram voltar atrás em uma decisão tomada, porém, tarde demais? Onde você tem chegado? Essa é a pergunta que eu te faço. Até onde você já chegou hoje? O que estamos vivendo hoje é um reflexo das nossas decisões que tomamos no passado. Portanto, só você pode mudar o seu amanhã. Tome a decisão certa, pensando nas circunstâncias que virão junto com ela. E não esquecendo, quando a gente casa, ninguém enxerga. Mas quando tu casa com teu marido, com a tua esposa, tu não enxerga, mas eles carregam assim uma mala invisível. Tu só descobre quando mora junto. Quando junta as escovas. Amém? Namoro e noivado é maravilha, é ou não é? Aí quando tu casa, é o dia de abrir a mala. E de começar a descobrir realmente quem é a pessoa que eu escolhi. Por isso você tem que orar e tomar a decisão certa, pessoal. Portanto, só você pode mudar o seu amanhã. Tome a decisão certa pensando nas circunstâncias que virão junto com ela. Deus não pôde mudar o destino de Esaú, pois ele escreveu a sua própria história fazendo a escolha errada. Não faça a escolha errada. Deus está tocando o teu coração, às vezes tem uma coisa te incomodando aqui dentro, às vezes você está com uma dúvida, você está inseguro, você está se sentindo engraçado. Ah, pastor, mas estão me empurrando, estão me pressionando, mas o problema é deles. Não quero. Ah, mas tu vai perder a oportunidade, que eu perca. Porque se fosse de Deus, eu não ia perder a porta que Deus abre. Então, você tem que conhecer a palavra. Se você não conhecer a palavra, você vai tomar as decisões erradas. Deus não pôde interferir no destino do Esaú. Por quê, pastor? Porque não existe algo programado. A vida é feita com as minhas decisões e as minhas escolhas. Deus pode ter um plano para mim, e eu posso sair desse plano, dependendo das decisões que eu tomo. Deus não me controla. Eu sou livre para decidir. E ele tomou uma decisão e ele tirou o nome dele da história. Deus não pôde fazer nada. Agora presta atenção, suas decisões, elas determinam o seu futuro. Suas decisões, elas vão determinar o seu amanhã. Não adianta eu reclamar que a minha vida não está boa. Briga contigo mesmo por tomar a decisão errada. E mude. Comece a partir de hoje a fazer as escolhas certas. Vamos lá. Quero falar com você sobre o Daniel. Quem foi o Daniel, pastor? Está aqui, ó, o Daniel no palácio, junto com Sadraque, Mesaque e Abednego. Está aqui o
o copeiro lá, o servo do rei, levando o alimento. E aqui depois tem uma outra história. O que o Daniel fez? Está aqui Daniel 1, do 8 ao 20, você pode ler em casa. Ele fez a escolha certa ao rejeitar os manjares do quê? Da Babilônia. Lá na Babilônia ele botou no coração dele, não, essa comida eu não vou comer. A Bíblia diz que o rei exaltou ele e no reinado daquele rei ele prosperou. Mas por que ele prosperou? Ele teve sorte, pastor. Aquele ali é sortudo, esse aí nasceu com sorte. Para com essa brincadeira, não existe sorte, para com esse orgulho. Ele fez a escolha certa. Ele podia ter escolhido comer aquela comida e desagradar a Deus, mas ele escolheu dizer não e fazer a vontade de Deus. Deus recompensou ele, não foi sorte. Por que Deus recompensou? Pela decisão que ele tomou. Vamos olhar mais um homem aqui chamado Ló. E aqui estão os pastores do Abraão e do Ló brigando. Não sei se você lembra que os dois prosperaram tanto que chegou um momento que eles não podiam mais ficar juntos, que a terra não os comportava. O Abraão chegou para o Ló e disse: Ló, toma a tua decisão, para o lado que tu for eu vou para o lado contrário ao teu. O que tu quer? O Ló orgulhoso, o tio dele ajudou ele. Ele deveria ter reconhecido que ele só prosperou por causa do tio, e que ele tinha a bênção enquanto ele estava perto do tio dele. E o direito de escolha deveria ser para o mais velho, por questão de respeito, sim ou não? Mas ele olhou para esse lado deserto, meu tio que se azare para aquele lado de lá, o problema é dele, que ele vá para lá e quebre a cara. Olhou para cá uma campina maravilhosa, um rio, uma cidade, para ele poder ter ali uma ligação comercial. Puxa vida, eu vou para lá, o problema é do meu tio, ele que se azare, que se dê mal, quebre a cara, eu vou me dar bem, vou para lá. E o que ele fez? Tomou a decisão errada. Ele tomou a decisão errada ao preferir se separar de Abraão e habitar aonde? Nas campinas. Aqui tem uma grande lição. Nunca saia de perto da pessoa que tem a bênção de Deus para a sua vida. Quando ele saiu de perto do Abraão, a vida dele só piorou. Amém? Por quê? Porque ele tomou uma decisão errada. Então até já coloquei para você. As decisões certas nos trazem resultados maravilhosos. As decisões erradas só nos trazem dores e o quê? Ah, pastor, como o dinheiro dá dor de cabeça. Não é o dinheiro, são as tuas escolhas. Amém? Ah, o dinheiro só dá dor de cabeça. Para mim traz felicidade. Você não estaria feliz se tivesse 10 mil na tua conta hoje? Sim ou não? Para você tirar umas férias boas, você ficaria feliz? Não, o dinheiro não traz felicidade na vida de quem não sabe usar. Ah, o dinheiro na minha vida só trouxe desgraça, porque eu tomo decisões erradas, porque o dinheiro é um papel. Felicidade ou desgraça é uma consequência das minhas escolhas. Vamos lá. Você, infelizmente, não pode mudar o passado. Não adianta, eu não vou alterar o que aconteceu até agora na minha vida. Não tem como voltar lá atrás e mudar. Não inventaram e não vão inventar uma máquina do tempo. Contudo, você pode decidir o que, pessoal? Tu pode decidir o teu futuro. E todos os dias você está decidindo o teu amanhã. Tome a decisão certa. Vamos lá. Botei um texto aqui que é o Provérbios 16, do 1 ao 13. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios 16, tá? Qual o futuro que você quer ter? Quem é que quer ter um futuro abençoado? Todo mundo mesmo? Sim ou não? O que eu tenho que fazer para ter um futuro abençoado? Tomar a decisão certa. Fazer dia a dia as escolhas certas. Aí o meu futuro será bom. Então eu coloquei aqui, ó. Você quer ter um futuro de sucesso ou de fracasso? Não tome a decisão errada. Isso vai garantir que você vai ter um futuro de sucesso. Quem entendeu, diga amém.